Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema preparação para concursos públicos com um convidado inédito, o professor Fábio Roque, que é registrador de imóveis. Então eu estou muito feliz com essa presença aqui no nosso Quinta com o DG. Muito bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos para a nossa programação semanal, que é o Quinta com o DG, que acontece toda quinta-feira de manhã. Nesse horário das próximas aí às 7h38 da manhã. Então, antes de convidar o professor Fábio Roque para entrar, bom dia para o Francisco, que está aqui, bom dia para a Daniele, o pessoal pode ir mandando bom dia para a Lucimara. Antes de convidar o professor Fábio para entrar aqui, e ele já está presente, sempre aqueles dois recados que transmitimos toda quinta-feira. O primeiro é que a nossa programação é semanal, ela acontece às quintas-feiras, 7h38 da manhã. Então, anotem na agenda para que possam ter aquele compromisso com o aprendizado, aquele compromisso em aprender boas ideias. E, além dessa informação, o pessoal sempre pergunta, fica gravado, Quinta com o DG está gravado. Bom dia para a Paula também, que está chegando. O pessoal vai entrando devagarzinho. Quinta com o DG fica gravado? Sim, fica gravado, porém, estando ao vivo aqui conosco, você tem a oportunidade de mandar perguntas, de interagir comigo e com o professor convidado, que no caso hoje é o professor Fábio Roque, e é óbvio que você tendo aquele dia e hora marcados com o aprendizado, fica muito mais fácil de você evoluir, desenvolver e ter uma melhora na sua vida dentro daquilo que você se propõe. Então, vou convidar agora o professor Fábio, que é convidado inédito. Eu quero aproveitar ao máximo concursos públicos e é óbvio que a gente vai falar muito sobre os concursos para cartórios. Isso Quinta com o DG, que é a programação semanal que a gente realiza aqui no Instagram. E eu acho que a gente vai conseguir transmitir boas ideias para o pessoal, principalmente porque eu estava vendo, um pouquinho da sua história. É curioso que você passou por algumas atividades, por algumas funções aí antes de ser registrador de imóveis, que hoje você é registrador de imóveis. Então, acho que isso é legal, até para o pessoal entender um pouquinho a questão do direcionamento do estudo. Então, eu tenho certeza que esse nosso encontro vai ser bem valioso para a galera que vai acompanhar aqui agora, e que depois também vai assistir a gravação. Fábio, eu sei que você é uma pessoa conhecida no mundo acadêmico, mas eu tenho um hábito, de toda vez que um convidado vem aqui pela primeira vez, de pedir para a pessoa se apresentar brevemente, falar na sua visão, quem que é o Fábio Roque, como que é contar um pouquinho da tua história para contextualizar o pessoal, e aí a gente entra com algumas ideias dentro do nosso tema, que é o tema da preparação para concursos públicos. Pode ser? Você pode fazer uma breve apresentação sua aí, por favor? Vamos lá. Então, primeiro, mais uma vez, bom dia a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Meu nome é Fábio Roque, atualmente eu sou registrador de imóveis aqui na capital do estado do Tocantins, aqui em Palmas. Mas antes disso, eu exerci a magistratura por 18 anos. Por 17 anos eu estive como magistrado na Justiça Federal. Por um ano eu estive como magistrado na Justiça Estadual. Exerci outros cargos também, fui procurador federal da Advocacia Geral da União por quase 3 anos, fui técnico da Controladoria Geral da União, então já tenho um bom tempo aí nessa atividade. E na vida acadêmica atuo como professor na área de Direito Penal e Processo Penal já há alguns anos, tanto na academia própria dita, como professor da Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado, quanto também no mestrado da Universidade Católica e em cursos preparatórios, alguns cursos preparatórios pelos quais eu já passei. Então, sinteticamente, na atividade profissional, isso aí. Na vida pessoal, sou casado, tenho 4 filhos, Olha que realizado legal. pai pessoalmente, e estamos aqui tentando contribuir com os amigos e amigas que chegarem aí, e se a gente puder ajudar em algo, estamos à disposição. Que legal, que história bacana. A parte que eu mais gostei foi da família. Eu tô esperando nosso terceiro filhinho, bebezinho, tá chegando aqui em casa até o final do mês. Tenho 2 filhos já, estamos caminhando para o nosso terceiro. É muito bom, a gente poder. Aliás, já que a gente fala para concurso, está falando para concurso, para o tema concurso,
eu acho super importante as pessoas entenderem a relevância do equilíbrio da vida pessoal com o estudo, né? Muitas vezes a pessoa vai para o concurso público e ela, basicamente, ela é como se ela fosse para um lugar muito ruim, onde ela, é óbvio, é um momento de sacrifício, mas a gente tem que ter uma base fora dessa questão do concurso para poder performar melhor, né? As pessoas muitas vezes deixam de lado família, saúde, cuidado e a missão fica mais difícil. Mas a gente vai falar sobre isso. Agora, é interessante, Fábio, quanto tempo você está no Tocantins? Você assumiu recentemente o cartório de registro de imóveis no Tocantins? Assumi no dia 9 de janeiro, então estou aí há quase 6 meses. Muito pouco tempo ainda, mas já adaptado aqui à cidade. E aproveitando o Que, ensejo, parabéns, Arthur, pela bênção que é, né, o novo bebê que está chegando. Parabéns. isso. Mais Obrigado. Amém. meses aqui no Tocantins. Que legal. Agora, ouvindo a tua história, primeiro, acho que um ponto interessante já que o nosso tema é da preparação para concursos, é legal que você passou por magistratura federal, magistratura estadual, AGU, e agora você está dentro do ambiente dos cartórios. E são concursos que a gente sabe que tem perfis de cobrança diferentes, né? Então, claro, todos os concursos, se você for buscar a essência, você vai encontrar matérias que são parecidas, que são, enfim, que tem aí uma proximidade, mas quando a gente olha, pô, magistratura estadual, magistratura federal, AGU e cartório, a gente tem uma base bem diferente. Aliás, parabéns por tantas aprovações em ambientes tão diferentes, né? É uma prova ainda maior da tua capacidade, isso é bem legal. A primeira coisa que eu queria te perguntar, como é que foi essa tua jornada dentro dos estudos para concursos? Porque, pô, você teve aí, muita gente sonha, né, em ser um juiz federal, um juiz estadual, você passou, foi fazendo opções, né, por sair de uma posição, ir para outra. A gente já falou, a gente fez uma live aqui, um Quinta com o DG há uns 4 meses com a Renata Padilha, que era juíza federal e assumiu um cartório de notas aqui em São Paulo. Ela falou muito sobre transição de carreira, né, o que levou ela a buscar essa mudança. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua história nos concursos, Fábio, e até dentro do possível, explicando, né, como que foram as motivações e como que era a tua rotina de estudo, porque a gente ouve muito, e eu acho que o que eu vou falar agora tem um certo valor, que é o quê? Pô, o concurso para cartório, ele tem umas especificidades que são bem diferentes de outros concursos. Tem uma cobrança muito forte ali na parte de registros públicos, enfim, é muita normatização de corregedoria, tem muita norma de CNJ, então é um concurso um pouco diferente, e ele é um concurso que tem uma particularidade que nenhum outro concurso tem, que é o quê? Quanto melhor aprovado você for, melhor será a tua escolha, né? Eu uso uma frase aqui para o pessoal que é o quê? Não basta passar, tem que passar bem, porque no concurso para cartório, você passar em primeiro ou em último lugar, muda a tua vida, muda a rentabilidade, a cidade, tudo que envolve o cartório. Numa magistratura, num MP, num concurso para delegado, passar em primeiro ou em último talvez vá mudar simplesmente o lugar onde você vai começar a tua profissão e depois de um certo tempo está todo mundo nivelado no quesito remuneratório e tal. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi nessa tua preparação para tantos concursos diferentes, o que você viu de positivo, algum aprendizado que você teve com algum percalço, né? Todo mundo tem seus percalços na vida, então acho que a gente pode começar daí para ouvir um pouquinho a tua história e como foi, porque realmente são aprovações em concursos bem diferentes e acho que aí a gente vai encontrar um segredo legal. Bacana, vamos lá. Vou procurar ser sintético aqui e te peço, Arthur, que você me interrompa a qualquer tempo para a gente ir dialogando aqui, Tá para bom, considerar importante. combinado. Mas, assim, você começou tratando de um ponto muito relevante, que é a tentativa de buscar um equilíbrio com outros setores da vida, e isso realmente é fundamental, até para você manter a sua, sanidade, digamos assim, né? Então, realmente, como eu sempre digo, para se dedicar a um projeto que exige tanto, que é o estudo para concurso, é evidente que você precisa abdicar de algumas coisas.
Agora você precisa ter muito cuidado para não abdicar daquilo que lhe é mais caro, daquilo que lhe é mais importante. Então, claro que você vai precisar reservar tempo e talvez abdicar aí de alguns fins de semana, de algumas horas de lazer, mas precisa realmente ter muito cuidado para não abdicar, eu repito, daquilo que é mais importante: o convívio com sua família, a sua saúde, enfim, né? Mas vamos lá, muito brevemente, a minha trajetória no estudo para concurso começou lá atrás, quando eu ainda era estudante de graduação. E olha que eu terminei a graduação no ano de 2002. No final do ano eu vou completar 22 anos de formado. E foi Legal. enquanto estudante de graduação que eu fui aprovado no meu primeiro concurso. E, aliás, eu já aproveito o ensejo para dizer que, em meio a estas aprovações, evidentemente, vieram inúmeras Hum, reprovações. E hum. isso é muito importante que seja dito, porque por vezes a gente vê assim, olha, mas passou e tal. E claro que no meio do caminho houve frustrações, houve derrotas, houve momentos de desesperança. Sabe, quem está nos assistindo e que porventura está estudando para concurso e que acha que eu não vou passar, acho que não vou passar nunca. Todo mundo já passou por isso em algum momento, então isso é natural. Então, sim, frustrações, decepções, reprovações, momentos de desesperança, momentos de pensar em desistir. Existem épocas que o pensar em desistir é quase cotidiano. Então, tudo isso faz parte da jornada, né? Não é, nunca é uma jornada simplesmente em linha reta. Mas então eu fiz o primeiro concurso, foi para o técnico da Controladoria Geral da União, que na época nem existia, na época era uma secretaria do Ministério da Fazenda. Tive a sorte de ser aprovado, e quando eu digo sorte, evidentemente nunca é exclusivamente sorte, né? Mas claro que existem uma série de fatores que vão contribuindo. Enfim, né, para quem Uhum. acredita em uma força maior, assim, só para que tenha uma ideia, eu concorri lá para a minha terra, né, lá para Salvador, eram 4 vagas. Eu fiquei em Tá. quinto lugar, empatado com um quarto, empatado em todos os critérios e perdi no critério idade, porque era mais Hum. novo e fiquei em quinto lugar. E não tinha cadastro de reserva. E eu precisava que um dos 4 desistisse para eu poder entrar, e desistiu exatamente o quarto lugar. Que E aí começou legal. de verdade a minha história no concurso. Assim, eu não vinha de uma família rica, muito pelo contrário, era uma família que lutava com muitas dificuldades. Para que você tenha uma ideia, Arthur, eu sou o primeiro da minha família do lado materno a terminar a faculdade. No lado paterno eu sou o quarto, mas o primeiro a terminar uma faculdade dita à época cursos de ponta, né, direito, né? Uhum. Então a gente lutava com muita dificuldade. Nunca foi dificuldade a ponto de passar necessidade, passar fome, mas a gente lutava com muita dificuldade e ser aprovado naquele concurso, que à época me dava uma remuneração de 5 salários mínimos, enquanto ainda estudante de graduação. Foi uma mudança É, é legal isso, hein? Para um estudante de era graduação é maravilhoso. Exatamente. Assim, muita gente começa me perguntando, né, vale a pena fazer aquilo que alguns chamam de concurso escada. Concurso escada, pelo amor de Deus, sem nenhum demérito ao cargo Sim. público. Escada apenas a metáfora que a gente utiliza para dizer que não é onde eu vou parar, que eu vou subir novos degraus, que eu vou almejar outros cargos com maior remuneração, com maiores prerrogativas. E me perguntam se vale a pena. Eu digo, olha, depende muito da sua situação, né? Para mim e para muitos era uma necessidade. Para outros tantos não é uma necessidade, mas dá uma ajuda, não só financeira, mas até de saúde mental, de É. você se ver ali trabalhando, produzindo, sendo remunerado. Então, me parece realmente muito importante. E aí eu comecei a minha trajetória dos concursos. Àquela época, enquanto estudante de graduação, meu sonho era tornar-me juiz federal e professor da UFBA. Então, esses eram os meus sonhos profissionais, e é importante que se diga aqui que, na época, lá, estudante de graduação em Salvador, entre 1998 e 2002, eu nem sabia o que era concurso de cartório. O estado da Bahia foi um dos últimos a privatizar os cartórios eram estatizados. Sim. Até hoje só houve um concurso público no ano de 2013. Lá, até eu me formar em 2002, ninguém nem sabia o que era, né? Eu lembro que São Paulo estavam começando os concursos. Lembro de saber depois Uhum.
e a maioria dos estados ainda não tinha concurso de cartório, então a gente não tinha a menor ideia. Legal. Eu tinha esse sonho profissional de ser juiz, tornar-me juiz federal, professor da UFBA. Depois de um tempo eu quis ir para o Ministério Público Federal e aí fui fazendo concursos, né? Angariando aí reprovações, aprovações, e fui ali, tornei-me membro da Advocacia Geral da União. Você passou primeiro na AGU antes de juiz federal? Perfeito, passei na AGU, né? Na época eu passei, mais uma vez vou utilizar a expressão sorte, embora eu não acredite que seja sorte propriamente dito, Sim. e evidentemente nunca é só isso, claro que houve muita dedicação, muito esforço, mas digo o fator sorte entre aspas, né? Porque eu consegui passar logo depois de formado, então queria ir para a magistratura federal, mas ainda não tinha um tempo de atividade jurídica, e consegui passar muito bem e consegui com isso ficar na minha terra, fiquei em Salvador. Que legal. Só eram 3 horas em Salvador e entre os baianos eu fui o terceiro e consegui ficar em Salvador. E lá foi que eu fiz o tempo de atividade jurídica necessário. Queria ir para a Justiça Federal, mas saiu o concurso de juiz estadual, de juiz de direito da minha terra, de Salvador. Eu consegui ser aprovado. Naquela época eu ainda flertava também com o Ministério Público Federal e ao ingressar na magistratura estadual eu vi, não, essa é a minha praia, vou ficar na magistratura, eu gosto de fazer. Ainda cheguei a fazer o concurso de procurador da República, fui aprovado para juiz federal da República, optei pela magistratura federal, sempre lembrando, meus amigos, que nessa trajetória aí, muitas reprovações no meio do caminho, tá? Mas estou procurando ser sintético para a gente chegar exatamente aí na como é que eu vim parar aqui no cartório. No cartório. Ô, Fábio, você sabe que eu vou fazer só uma observação que eu achei legal. Eu tô ouvindo atentamente a sua história e duas coisas que eu achei muito legais que eu queria destacar. A primeira é sempre esse foco para a galera que presta concurso, de entender a importância do cuidado com o fora do direito, assim, vamos dizer, é uma tecla que eu bato muito, tem gente que fala, isso é bobagem e tal, mas uma aprovação, ela não é construída única e exclusivamente por conhecimento jurídico, né? Então é muito importante você que está aí assistindo entender que você tem que cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, entender que, claro, não é, eu sempre uso uma expressão. Eu trabalho aí com o pessoal que presta concurso há muito tempo e eu falo que a gente tem que ser adepto do que nós chamamos de lazer saudável, né? O lazer saudável é você estar com a tua família, estar com as pessoas que você ama, praticar uma atividade física, desenvolver a tua espiritualidade, seja lá qual for a tua religião, não interessa, mas é você ter bons hábitos que te ajudem a conviver de forma harmoniosa nesse ambiente do concurso público, porque ele não é um ambiente simples, né? Ele é um ambiente que requer muita dedicação, muito sacrifício, tem uma concorrência cada vez maior, né? Apesar que eu acho que para quem está bem preparado sempre vai ter um lugarzinho, eu acredito nisso, e que cada um tem seu tempo também. Então, primeiro ponto, acho que é importante destacar isso, né? O cuidado com o fora do ambiente jurídico, do ambiente do direito. E eu ouvi você falando umas 2 ou 3 vezes na sorte, né? E quando a gente fala em sorte, às vezes as pessoas falam assim, pô, o cara tá aqui, ó, caramba, o Fábio passou em 200 concursos e tá falando que ele tem sorte. Não é a sorte, veja bem, a gente ouve muito isso, se você gosta de ler, já deve ter ouvido que a sorte, você tem que estar até preparado, né, para receber os sinais aí chamados de sorte. Então não é que assim, eu nunca estudei na vida e vou chegar lá para fazer um concurso para cartório e vou passar. Não vai. Se você está achando que sorte é isso, não é. Mas a vida, por vezes, ela vai te direcionando para caminhos que se você tem, claro, um ambiente onde você estuda, onde você se dedica, onde você dá o teu melhor, eu acredito sim que há alguém que sorri um pouquinho mais para a gente em dados momentos, mas a gente tem que estar preparado. Olha só, você contou um pouquinho da tua história, na minha caminhada, eu me formei no ano de 2001, eu terminei a faculdade de Direito em 2001.
E eu saí da faculdade querendo ser juiz ou promotor, e só. E eu achava, quando eu saí da faculdade, no primeiro ano pós-formado, ainda não tinha a necessidade do estágio para poder prestar concurso para magistratura, então eu já saí prestando concursos aí em São Paulo e tal. Eu queria mais ficar em São Paulo, só que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estar aprovado com 2 anos de formado. Eu me formei com 22 anos e eu falei, não, com 24 anos eu quero estar trabalhando. Quando eu completei meus 2 anos de estudo, e eu estudava muito, eu me dedicava bastante. Eu tive a felicidade de ter pais que me permitiram só me dedicar ao estudo. Então eu só estudava. Mas eu estudava só assim, só no sentido de não ter um trabalho em paralelo, mas eu estudava muito, assim, eu me dedicava bastante. E no final do segundo ano, eu não passei em nada. Eu estava lá estudando ainda, só fazendo magistratura e MP, e foi muito frustrante. Foi uma época muito frustrante na minha vida. Eu tive até alguns problemas naquele tempo, envolvendo uma ansiedade, uma coisa que não me fez muito bem. E uma das decisões que eu tomei no início do meu terceiro ano de estudo foi que eu prestaria outros concursos além da magistratura e do MP. E sabe o que aconteceu? Eu lembro que à época eu fazia o cursinho do professor Marcato aqui em São Paulo, e tinha, imagina, a internet não era nem perto do que é hoje, então nós tínhamos um mural dos concursos ali na área do café, e aí tinha um edital lá, edital do concurso para cartório, e o pessoal falava, nossa, esse concurso é bom. Foi o terceiro concurso de São Paulo, lá em 2004. Aí eu li, eu falei, cara, esse edital é parecido com o edital da magistratura, tem um pouco mais de registros públicos, vou fazer. Vamos ver o que é esse tal de cartório aí. E aquele tempo também, eu me inscrevi para um concurso, que era um concurso muito almejado na época, até hoje que é o concurso para delegado da Polícia Federal. E era um concurso também que eu nem... Veja, era totalmente diferente do que eu estudava e tal. E aí o que aconteceu foi que no início de 2005 eu passei no concurso para cartórios, e passei até que bem. Eu assumi o meu primeiro cartório, que foi em Campos do Jordão, aqui em São Paulo. Depois eu mudei, né, num concurso posterior. E também no início de 2005 eu fui aprovado no concurso para delegado da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com o que eu fazia. E aí quando eu olho hoje, né, alguns anos, até algumas décadas depois quase, daquelas aprovações, eu falo, pô, peraí, será que eu não tinha o conhecimento necessário para ser juiz ou para ser promotor? E hoje eu olho, pô, eu tinha, mas talvez eu tinha um nível de cobrança meu, né? Porque a minha família sempre me apoiou, mas eu tinha um nível interno de cobrança tão intenso para aquele negócio, pô, eu quero ser juiz, 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 que eu acho que quando eu sentava na cadeira para fazer a prova da magistratura, eu não performava e não conseguia dar o meu melhor. Então, eu conto essa história para mostrar que, putz, eu acredito sim que esse elemento sorte, ele existe de alguma maneira, mas você tem que estar preparado, né? Na minha história, eu falo, pô, como é que eu passei para delegado da Polícia Federal, cara? Um concurso nada a ver, tinha prova de informática, prova de matemática, nada a ver com o que eu estudava, eu passei. Tanto que eu lembro, eu era tão incrédulo com a minha aprovação na Polícia Federal, que eu quase não fui fazer a prova porque uns amigos tinham uma viagem de um aniversário. Eu falei, nem vou fazer essa prova. E eu lembro que a minha mãe insistiu comigo. Ela falou, não, vai fazer. Faça essa prova, é um concurso, quem sabe? E aí eu fui e passei, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, ter essa questão que está no entorno do elemento sorte, ele envolve preparação. A gente tem que estar sempre preparado, né? É muito importante a gente estar preparado. E também, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça tranquila para poder dar o nosso melhor, né? Porque se você se esforça, se dedica e tudo mais, eu creio sim que as tuas chances aumentam muito, potencialmente, quando você tem um estado de tranquilidade. Sei que é difícil, né? Talvez a gente contando hoje de fora é uma coisa, mas acho que o nosso ideal é de dar uma noção, dar uma ideia de como as pessoas melhorarem. Então, eu lembrei disso, achei legal compartilhar, antes de te devolver a palavra para você contar a tua história ali a partir da magistratura federal, mas bem, bem legal. A sorte sorri para quem está preparado, é importante lembrar disso.
Perfeito. Eu costumo brincar com os meus amigos, com os meus alunos, alunas em aula, dizendo que quem acha que pode contar exclusivamente com o fator sorte, eu recomendo pegar o dinheiro da inscrição do concurso e jogar na Mega Sena. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que passar no concurso sem realmente estudar. Agora a gente vê aí muita gente dizendo, ah, mas não estudei. Não, mentira, né? Não, ninguém consegue passar nos concursos disputados sem realmente parar, sentar, se dedicar, né? Então, isso é muito importante deixar consignado. Tá. Aproveitar antes de retomar a nossa conversa aqui, mandar um abraço para o amigo Tiago Junqueira, que eu vi que mandou mensagem aí, que é registrador aqui no estado do Tocantins, em Araguaína, e que inclusive já deixo aqui a dica para você convidá-lo também, viu? Tem uma baita história, foi delegado de É? polícia, é Oh, legal. registrador. O Thiago me manda, já aproveitar então aqui a indicação, vou pedir para o Thiago me mandar um direct aqui, vamos marcar um Quinta com o DG com ele, vai ser uma alegria, muito bom. Vale a pena, o cara é fera. Oh, Mas legal. então eu ingressei, consegui ingressar na magistratura federal. Passei duas vezes, porque eu passei no TRF da quinta região e depois no da primeira região, que é onde fica sediada, né, a seção judiciária da Bahia. E fiquei por lá, né, na magistratura federal, que era então realmente meu sonho. E eu costumo dizer que não apenas realizei esse sonho, mas que eu vivi esse sonho, porque realmente eu adorava e sou entusiasta realmente do trabalho da Justiça Federal, né? Quando eu saí, eu disse para o pessoal da Justiça Federal que em mim a Justiça Federal sempre vai encontrar um defensor, porque realmente sou entusiasta do trabalho que é desenvolvido ali por magistrados, por servidores, pelo corpo de apoio, mas enfim. E comecei a me dedicar à vida acadêmica, porque esse é um outro ponto relevante. Eu sempre tive interesse em me dedicar à vida acadêmica, sempre quis dar aula, sempre quis fazer mestrado, doutorado, sempre tive muita propensão para essa área. Mas eu decidi só começar a me dedicar a isso depois que eu fosse aprovado no concurso. Eu acreditava que se eu tentasse concentrar esforços, ou melhor, dividir esforços para mais de uma área, aquilo talvez fizesse com que eu não chegasse ao meu objetivo em nenhuma das duas. Então, depois que eu passei no concurso da Justiça Federal, que eu voltei para Salvador, porque primeiro eu passei no TRF da quinta região, eu fiquei em Alagoas, mas foram apenas 6 meses. Depois que eu cheguei em Salvador, pronto, agora eu vou me dedicar à vida acadêmica, me inscrevi na seleção do mestrado da Universidade Federal, comecei a dar aula, e aí começou a minha história na vida acadêmica, e consegui tornar-me professor da UFBA, quando abri o concurso para professor efetivo, no ano de 2012, perdão. Paralelamente a isso, eu comecei a dar aula em cursos preparatórios. O primeiro curso para o qual eu fui dar aula foi o curso extinto, já o curso Juspódio, né, que era um curso presencial lá em Salvador, um curso que a época dos cursos presenciais era realmente uma grande referência ali, e que deu origem à editora, né, que todo Sim. mundo conhece hoje. A editora surgiu a partir do curso presencial e depois eu fui migrando para alguns outros cursos. Editora famosa na nossa área, né? Na área notarial e registral, a Marta publica os livros dela lá, é uma editora muito conhecida, muito boa para livros notariais e registrais. Chego nela agora porque Marta desempenhou um papel muito importante para eu fazer essa migração de carreira, Arthur. Ah, legal. A amiga Marta foi uma pessoa assim que contribuiu muito para essa migração. E aí eu já aproveito para falar dessa transição, né? Eu ingressei na Justiça Federal em 2007 e realmente não passava pela minha cabeça voltar a fazer concurso público. Salvo, evidentemente, o de professor da UFBA, mas que aí eu coloco como um capítulo à parte, porque concurso na área acadêmica realmente é muito diferente, né? E realmente concurso, propriamente dito, eu não pretendia voltar a fazer. Mas nesse período, em 2007, ali, naquele período em que eu concluí a graduação em 2002 até 2007, eu comecei a ouvir falar em cartório. E é muito importante eu registrar isso, porque eu registro isso sempre fazendo a minha meia-culpa. Porque a visão que eu tinha do trabalho no cartório era uma visão completamente estereotipada e equivocada, que eu vejo muita gente reproduzindo até hoje, e eu sempre faço a culpa e tenho uma certa condescendência para quem de boa fé
acredita nisso, né? Porque eu comecei a ouvir falar, não, mas é uma coisa assim extraordinária, a pessoa entra e fica rica, o sujeito Loteria. aí vira. Eu já vi algumas vezes aquele seu pequeno vídeo do YouTube que é todo titular e milionário, desse, né? Eu vi E assim, esse eu vídeo. ouvia essas histórias e aquela coisa. Bom, primeiro que eu lá no começo eu dizia, não, mas peraí, tá alguma coisa errada. E o teto constitucional? Como assim? Eu não consegui nem conseguir compreender que não era um cargo público. Eu, não, mas como assim? O cara passa no concurso, mas não é um cargo e tal. E só que naquela época as informações eram tanto quanto difíceis de serem obtidas, né? Hoje em dia, com CNJ, Justiça Aberta, a coisa ficou muito mais transparente. Na época era uma Sim. coisa Ô, muito difícil Fábio, de só obter. para falar uma coisinha, esse vídeo que você citou, ele é um vídeo antigo. Eu até nem tinha barba, eu era cabelo curtinho, sem barba, e até hoje é o vídeo mais assistido e que a galera mais manda mensagem. O título, para quem não viu, depois vai lá no meu YouTube, o vídeo se chama assim: Todo dono de cartório é milionário, e aí tem a parte um e a parte 2. E eu explico, né, como são as coisas e tal, como funciona a remuneração, que existem cartórios muito bons, mas que outros não são tão bons assim, eu explico a figura do cartório deficitário, que tem gente que não acredita que existe. Então, a gente conta um pouquinho disso para mostrar, porque de fato, talvez você vá sentir isso. Hoje mudou um pouco, mas eu lembro que eu tô na atividade há quase 20 anos, né? E eu lembro que quando eu me apresentava, às vezes, o que que você faz? Eu sou tabelião. Aí a pessoa já fica, pô, peraí, mas o que que é tabelião, né? A pessoa nem sabe o que é tabelião, o que é oficial. Não, eu tenho um cartório. Ah, você é dono de cartório? Sou. Aí a pessoa já abre aquele sorriso e fala, pô, esse cara ganhou na loteria, alguma coisa assim. Então, é uma marca muito forte. E você sabe que uma coisa você está falando da tua transição um pouquinho, tem uma seguidora aqui que fez um comentário assim, nossa, que triste, como assim saiu da magistratura, né? É interessante, muita gente, a Renata me contou isso quando ela esteve aqui, que muita gente falou, pô, como assim? Você tá louca? Você vai sair da magistratura federal? Todo mundo quer entrar na magistratura federal. Acho que é uma ideia que passa, né? Claro, eu acho que você vai contar um pouquinho aí do que mudou, né, na tua mente, mas acho que até uma outra pessoa falou que os nossos sonhos mudam, né? Então, cara, a magistratura federal como a estadual são lindas profissões, então, sei lá, a pessoa pode mudar um pouco a ideia, querer algo diferente, né? Então, enfim, mas achei legal comentar porque muita gente pensa isso, né? Pô, o que que você fez ao trocar a magistratura pelo cartório, né? Mas desculpa te interromper, que eu só quis falar essa parte, você está falando de marcas e de fato essa marca do dono de cartório, entre aspas, milionário, é uma coisa que pega muito, assim, até hoje, né? Até hoje existe. É, e eu já chego nesse ponto porque é relevante destacar, e aí eu chego naquele ponto em que eu fazia a minha meia-culpa, né? Porque eu via dizer, não, mas o sujeito fica rico, o sujeito ganha muito dinheiro, mas eu não sabia nada de atividade de cartório. Então, quando diziam isso, eu dizia, poxa, ainda que seja verdade, ainda que ganhe muito dinheiro, que seja uma fortuna, eu não vou passar a minha vida batendo carimbo. Hum, Eu não estudei para isso. Então, olha a visão, né? Digo, nossa. de má fé, e para isso a gente não tem nem que dar atenção, mas tem muita gente que Sim, diz isso por ignorância mesmo. Ignorância no sentido de ignorar, sentido mais puro da palavra, de ignorar, de desconhecer. Então a minha cabeça era, né, não importa quanto ganha, eu não estou interessado em passar a minha vida batendo carimbo, então realmente não me interessa, né? Então era essa visão de quem realmente não conhece absolutamente nada, nada, hum, nada. E com o tempo eu fui ouvindo outras pessoas falando, e aí fui procurar saber, e as pessoas dizem, não, tem cartórios muito rentáveis, tem cartórios mais ou menos, tem cartórios que são deficitários, tem cartórios que sobrevivem com muita dificuldade. Mas eu realmente não estava interessado não estaria interessado em fazer uma mudança de carreira se fosse aquela visão estereotipada que tinha de que é o cara ficar sentado batendo carimbo e porque eu dizia, não estudei para isso, não vou deixar aqui a sim. magistratura, onde eu faço um trabalho que eu gosto muito, em que eu tenho uma análise jurídica e tal. E aí é que entra a professora Marta. Marta, eu conheci quando a gente ministrava aula
no mesmo curso preparatório. Uhum. E Marta, esse curso acho que nem existe mais, não sei, mas Marta hoje tem o curso dela, né? E Isso. ela, quando A Marta é uma referência, né? Importante só grande para. referência, Claro que né? todo mundo aqui conhece a Marta, mas a Marta é uma. Eu admiro muito o trabalho dela, acho que ela é uma grande referência para a gente nos estudos notariais e registrais. Sem dúvida. E quando ela ingressou nesse curso, que a gente dava aula, ela veio com a equipe, né? Então ela tinha a equipe e ela me convidou para ministrar a aula da minha disciplina de Direito Penal. E aí eu comecei a conversar com ela, a gente começou a estabelecer um contato, e nessa de começar a conversar com ela, eu fui, né, curioso que sou, procurando saber da atividade. E foi ela que foi abrindo meus olhos para o que era verdadeiramente a atividade. Eu falei, não existe isso de bater carimbo, existe um trabalho de análise jurídica, existe um trabalho de solução de litígios de forma extrajudicial, desafogando o judiciário. Você vê os casos terminando, isso é tão É, quando a gente compara no judiciário, que às vezes eu pegava recurso que descia do tribunal de sentença que tinha sido prolatada há 10 anos, pois sabe? é. E as coisas serem resolvidas, você vê as coisas terminarem, os conflitos serem dirimidos, você tem análise jurídica. E aí, como a gente ministrava aula no mesmo curso, eu falei, Marta, eu vou dar uma olhada nesse curso aí. E aí eu comecei despretensiosamente a ver algumas aulas dos professores das disciplinas específicas. E ao compreender o que era atividade notarial e registral a partir dessas aulas iniciais, eu virei a chave e disse: não, é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. É realmente um trabalho de análise jurídica, é um trabalho de qualificação que exige realmente conhecimento jurídico, exige análise de questões controvertidas, é a possibilidade de solucionar casos, dirimir conflitos, enfim, facilitar muito o trabalho do judicial. Então eu fui virando a chave a partir desse contato com ela e a partir do contato com esses professores que eu comecei a ter contato. E aí é interessante, quando uma colega fala aí, né, saiu da magistratura, que triste, e a outra disse, os sonhos mudam, e foi exatamente isso. Havia uma resistência de minha parte muito grande a aceitar a ideia, porque, convenhamos, né, era o que eu queria. E Uhum. convenhamos também que é muito difícil para a nossa geração você trabalhar com a ideia de que você vai passar em um concurso público, chegar em um cargo público de ponta, como sem nenhum demérito aos demais, mas de ponta no sentido de ser dos mais disputados, e Sim. você vai se aposentar naquele cargo, né? É, Curiosamente, Arthur, eu nem dizia isso publicamente, mas eu nunca achei que eu iria me aposentar na magistratura. Eu olha ingressei na só. magistratura à época eu tinha 26 anos. Eu acreditava que por volta dos 40 anos eu iria me dedicar à atividade privada e eu iria para a advocacia. Com alguns anos de magistratura, eu fui percebendo que a advocacia não era a minha praia, mas eu tinha a impressão de que eu não ficaria até a aposentadoria. Mas ainda assim foi muito difícil tomar essa decisão, porque muitas vezes eu me perguntei se eu não estava sendo ingrato com a vida, porque eu tinha realizado os sonhos que eu almejava. Olha, conta mais disso, que legal, assim, interessante, porque eu imagino que deva ser uma decisão. Eu não passei por isso. O mais próximo que eu passei disso, quando eu era tabelião em Campos do Jordão e eu mudei para Itacoaquecetuba, onde eu tô hoje, eu fiquei pensando muito na mudança, porque eu era muito feliz. Eu gosto muito de Campos do Jordão. A minha mulher, a Rose, é de lá, a família dela é de lá. Quando eu escolhi Campos do Jordão em 2005, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô pegando um cartório aqui. Foi um sonho. E eu amo a cidade. Eu sou cidadão jordanense pelo trabalho que a gente fez lá, foi super legal. E aí, quando eu tive que mudar para Itacoaquecetuba, quando eu tive não, né? Quando eu pude mudar, porque eu passei bem no concurso, Itacoaquecetuba é uma cidade muito maior e tal. Eu fiquei pensando, eu lembro que eu já tinha escolhido Itacoaquecetuba, e eu falava, nossa, será que eu vou embora daqui mesmo? Será que eu vou deixar Campos do Jordão? Eu fiquei pensando, né? E eu pensei um pouco nisso que você falou. Eu falei, pô, aqui é um sonho, será que eu vou largar esse sonho para um outro projeto e tal? Enfim, hoje eu estou super feliz e satisfeito, e foi boa a decisão, mas eu imagino que você deva ter passado por algo um pouco até mais intenso, por quê? Porque a
magistratura federal, além de ser uma carreira belíssima, ela, por exemplo, pensando em, você falou, né, em aposentadoria, a aposentadoria da magistratura, ela tem alguns benefícios, vamos dizer, que a gente sabe que na atividade notarial registral não tem, né? Eu sempre digo para a galera que vem para cartório, pessoal, organizem as suas vidas financeiras, estruturem-se, porque quando você se aposentar, é INSS. E aí, provavelmente, o teu nível de recebimento vai mudar. Cara, se é que você vai se aposentar, tem até isso, porque a gente não tem aposentadoria compulsória na atividade notarial e registral. Mas, enfim, eu achei legal isso que você falou agora, porque eu vivi um pouco disso e eu imagino que tenha sido um super dilema, né, Fábio, essa tua transição, né? Foram alguns anos para decidir. Porque é interessante, Arthur, porque, assim, como você pontuou aí, você estava bem em Campos do Jordão. E a gente ouve falar muito da necessidade ou da questão da imprescindibilidade de termos coragem de mudar. E realmente, ter coragem de mudar não é algo fácil. Mas quando você está bem, é muito mais difícil. Uhum. É muito mais fácil você ter a coragem de mudar quando você está numa situação que não lhe é favorável. Eu estou num emprego que eu não gosto, eu estou numa remuneração que eu não quero, mas não era o meu caso, como eu acredito que não era o seu em Campos do Jordão. Sim. Assim, eu estava na Justiça Federal desde 2007 na minha cidade, morei em Salvador quase a minha vida inteira, né? Sou nascido no interior da Bahia, mas morava em Salvador desde criança. E desde 2015 eu estava em uma vara criminal, que é a minha área de atuação acadêmica, que é a área que eu mais gostava. E eu saí gostando do meu trabalho da Justiça Federal. Gostando, quer dizer, não foi algo Legal. sacrificante, que eu acordava e dizia, mais um dia, ou como se conta que tem gente que chega no trabalho dizendo menos um dia para minha aposentadoria. Era o meu caso, eu adorava o trabalho. E você ter coragem de mudar daquilo que está muito bem para algo que você considera melhor é mais difícil ainda. Porque a nossa tendência, evidentemente, é ficarmos naquilo que, né, e tem faz bem. Família também, né, Fábio? Você contou que você tem seus 4 filhos e tal. A gente pensa em tudo isso, né? A gente pensa na nossa família. Não somos só nós, né? Tem a nossa família e tal. Isso é fundamental, porque eu divido meu estudo para concurso em 2 etapas em que há um hiato aí sei lá, eu entrei na Justiça Federal em 2007, eu comecei a estudar para concurso cartório em 2020, então eu estou falando de um hiato aí de 13 anos sem estudar para concurso público, né? Uhum. E quando eu estudava lá atrás, quando eu terminei a faculdade, eu era solteiro e sem filhos. Sim. Agora um homem casado com 4 filhos. 4 filhos. Então, o estudo para cartório ele se tornou um projeto familiar, nunca foi um projeto individual. Minha esposa, assim, sempre foi muito parceira, sempre esteve comigo o tempo inteiro. Meus filhos, evidentemente, pela idade, ele não acompanhava com tanta frequência, Uhum. de modo tão próximo, mas ele sabia que a ideia era a gente mudar, que a gente ia para outro lugar. Uhum. Né? Então, aquilo que eles podiam saber pela idade deles, eles sabiam, e era um projeto familiar. Continua a ser um projeto familiar. Né? Mas isso de eu me perguntar se eu não estava sendo ingrato com a vida, isso me marcou durante algum tempo. Né? Uhum. Porque, poxa, mas o meu sonho era esse, era na Justiça Federal e como professor da UFBA. E será que eu não estou sendo ingrato com a vida porque eu consegui o que eu queria e agora eu estou querendo outras coisas? E a fala da colega que disse aí os sonhos mudam, isso para mim é muito impactante porque foi isso que me convenceu e me convence até hoje de que eu tomei a decisão correta e não me arrependo nem um pouquinho. Sonhos vêm, sonhos vão, né? Tem a música de Renato Russo, é isso, né? Sonhos vêm, sonhos vão e o resto é imperfeito. É isso mesmo, sonhos vêm, sonhos vão. O sonho de ontem não precisa ser o sonho de hoje. E você não está sendo ingrato com a vida, muito pelo contrário. Você está sendo muito grato à vida, procurando fazer aquilo que te realiza enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Então, buscar outros sonhos me parece que, pelo menos no meu caso, eu vejo que foi algo e tem sido algo muito, muito válido.
Nossa, é maravilhoso. Você sabe que outro dia eu abri uma caixinha de perguntas aqui e me falaram, né? Pô, você ainda tem algum objetivo profissional, né? Pensando, eu não presto mais concurso, eu não sei se você ainda tem a ideia de mudança de onde você está. Eu, por exemplo, não presto mais, né? Eu acho que um ponto no concurso para cartório que é super importante é você saber desfrutar aquilo que você conquistou, porque eu vejo uma galera muito inquieta por mudança sempre, sabe? O cara tá bem, aí quer ir para um lado, quer ir para o outro e acaba não desfrutando nunca. Mas eu acho que é legal a gente verdadeiramente desfrutar daquilo que a gente conquista, porque, pô, você sabe, eu sei o quanto a gente dedica de tempo para ser aprovado num concurso tão difícil. Mas eu falei, claro, porque, putz, quem não tem sonhos, caramba, você fica, a vida perde o colorido, né? Então, só que o interessante é, o meu sonho de hoje é um sonho diferente do sonho que eu tinha, como você falou, há 10, 15 anos atrás, né? Hoje eu tenho 2 filhos, vou ser papai de novo agora no final do mês, então a gente vai mudando e a gente busca coisas que estão compatíveis aí com aquele nosso momento, né? Eu, por exemplo, hoje um tema que eu tenho gostado muito de estudar e que eu até vou fazer um evento presencial em setembro é a gestão de cartórios, que é um tema que eu sempre me dediquei demais. Eu vejo a galera dentro de cartório, meu, muita gente tendo problema com ansiedade, com burnout, com depressão, pessoas que não conseguem se sentir felizes pô, sei lá, tem 2 anos que eu estou estudando a respeito disso, desenhei um evento presencial, vamos fazer agora dia 21 de setembro, é isso. O que está me motivando hoje em termos acadêmicos é isso. O cartório é uma motivação diária, porque os desafios eles mudam, né? O desafio da semana passada superado dá lugar a um novo desafio que se apresenta nessa, são casos diferentes, pessoas diferentes. Então, você foi muito feliz. Sonhos vêm, sonhos vão. É isso. Você muda e a gente não precisa ter um compromisso fiel e de carteirinha com aquele sonho que a gente teve um dia. Se ele mudou, por que não ter outro, né? O que que nos impede? Agora, Fábio, eu queria saber uma coisa que acho que a galera vai gostar também de ouvir. É o seguinte, você falou que de fato teve um hiato aí, né, na tua preparação, mas aí você voltou com a ideia de prestar os concursos para cartórios. Acho que é legal você contar um pouquinho como é que foi essa tua retomada e quais seriam, assim, se você pudesse elencar umas 2 ou 3 dicas que você considera valiosas para quem presta o concurso para cartório, quais seriam? Até tem uma pergunta aqui do Ravel Yus. Doutora, a carreira de cartório é realmente o que falam ou não é essa perfeição toda? É menos estressante que outras carreiras jurídicas como a Magis? Eu vou só dar uma visão rápida e o Fábio pode falar sobre isso também, ele agora como registrador de imóveis que é e tendo vivido, né, a Magis. Uma coisa só que eu quero dizer é o seguinte, cara, nenhuma carreira é essa perfeição toda, tá? Ser tabelião, ser registrador tem muitos desafios, né? Basicamente é você ter uma empresa onde você vai ter uma empresa que presta, empresa entre aspas, tá, gente? Mas a estrutura da gestão do cartório é de uma empresa. Você contrata colaborador, tem imóvel, tem software, tem uma série de coisas aí que você tem que organizar, só que você presta um serviço público que tem grande responsabilidade. E eu não chamaria a carreira de nem mais, nem menos interessante, ou melhor, estressante do que a magistratura, o MP. Eu acho que cada um deve ter os seus desafios aí. Fábio até pode falar um pouco melhor sobre isso. E o cartório do Zério perguntou se a decisão do Fábio de trocar de carreira foi pela remuneração apenas. Eu acho que ele já falou que não, né? Eu acho, claro que, gente, o financeiro sempre impacta. A gente não quer aqui falar, ai não, dinheiro não serve para. Não, dinheiro serve. O dinheiro nos permite realizar muitos sonhos. Então, certamente, uma mudança pondera a grana, mas eu acho que ninguém em sã consciência vai querer mudar algo somente por dinheiro, né? Aliás, tem uma frase com dinheiro que eu gosto muito, muito mesmo, que é a frase que diz assim, tire o dinheiro do olho que ele vem pro bolso. É uma frase famosa e eu gosto bastante, que quem fica pensando muito, né, em grana e tal,
pensa um pouco disso. Ó, o pessoal do cartório do zero aqui, eu só fiz essa observação porque o Fábio acho que já comentou um pouquinho, mas você é muito bem-vindo aqui, tá? A gente só tá dando essa rememorada. Mas conta aí, Fábio, o pessoal perguntando técnica de estudo, conta um pouquinho, que acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, dá para ouvir um pouquinho essa parte que é bem valiosa. Vamos lá. Primeiro, quero dizer que pretendo me inscrever nesse curso aí de gestão de cartório, viu? Legal. Ir lá aprender contigo, viu? Obrigado. Mas vamos lá. Bom, então quando eu decidi a me dedicar ao concurso de cartório, e eu repito que foram, Arthur, alguns anos para decidir. Veja, claro, depois de alguns anos para estudar, me preparar para passar, mas foram alguns anos para decidir começar, né? Eu decido ali por volta de 2019, começo a estudar no final de 2019 e começo a me dedicar de verdade no ano 2020. A pandemia acabou fazendo com que todos nós reajustássemos a vida, e nesse reajuste de vida eu acabei encontrando tempo, o tempo que eu precisava ali para o estudo. Até porque a gente acabou precisando diminuir algumas atividades e a perda de era o deslocamento. Então, com todos os percalços, com todos os reveses que todos nós recordamos, mas conseguimos ali, com aquele apoio da família ao qual eu me referi anteriormente, a gente conseguiu ali se organizar e eu comecei a estudar de verdade ali no ano 2020 e, como a gente lembra, os concursos ficaram estagnados por conta da pandemia. Falando, se eu puder falar aqui muito rapidamente algumas dicas de estudo, primeiro dizer que quando dessa minha retomada, a sensação era realmente de que está retomando do zero. Porque, afinal de contas, desde 2007 que eu não estudava para concurso de cartório. Então, como eu disse, foram 13 anos aí para recomeçar. E nesse tempo era me dedicando quase que exclusivamente a direito penal e processual penal. Porque na vida acadêmica eu trabalhava com essas disciplinas e também na Justiça Federal. Lembrando que eu estava em uma vara criminal desde 2015. Olha. Então, meu trabalho praticamente, exclusivamente, eu digo praticamente, eu não vou dizer 100%, porque eventualmente a gente ia substituir ali numa vara civil, numa vara de execução, tirando as férias do colega e tal. Então acabava tendo contato com alguma outra disciplina, mas era quase que exclusivamente na matéria penal, né? E direito penal e processo penal, a gente sabe que o peso e prova de concurso de cartório é ínfimo, né? É pouco. São duas questões de penal e uma de processo penal, não cai nada na subjetiva, na oral pode ou não cair alguma coisinha. Lembro que aqui no Tocantins caíram 5 questões das 2 disciplinas na objetiva, nada na oral. Então, assim, era realmente recomeçar do zero, né? Desafio. Oi? Um desafio, né? Porque, de fato... Sem dúvida. E, assim, claro que por já ter a experiência de ter estudado para concurso anteriormente, eu costumo dizer assim, eu era aquela pessoa que sabia o que eu precisava fazer, mas sabia que seria muito difícil fazer. Recomeçar era muito difícil. Eu brincava dizendo que eu era um maratonista aposentado, né? O maratonista aposentado, você pega alguém que algum dia já correu uma maratona, só que agora ele chega com mais idade, com muito menos preparo físico, com outra realidade de vida. Então ele sabe exatamente o que ele fez para treinar, ele sabe exatamente o que ele fez para chegar naquele momento de preparação dele, mas ele sabe que agora, né, lembrando que eu estudava lá atrás, solteiro, sem filho, agora a realidade era outra, as exigências eram outras, então não foi fácil, né? Claro que o fato de eu já ter passado por isso e saber o que eu precisava fazer, claro que isso contribuiu muito. Mas, assim, de forma objetiva, eu passei a adotar a metodologia de estudo que eu adotava lá atrás, e eu sempre digo, pessoal, isso é personalíssimo. O que deu certo para mim não dá certo para outras pessoas, o que funcionou com outras pessoas não dá certo comigo. Um exemplo, eu adoto uma estratégia de estudo que comigo dá muito certo, e para a maioria das pessoas não adota. Então eu sempre digo, tome cuidado, veja se para você funciona. Qual é a que eu estou me referindo? Eu gosto de estudar uma disciplina por vez. Então eu peguei ali, sei lá, direito civil. Direito civil talvez não seja um bom exemplo, porque como é disciplina muito grande, então eu vou segmentando, né? Mas, por exemplo, eu pego direitos reais. Eu vou estudar direitos reais até terminar direitos reais e eu só vou para outra disciplina depois que eu terminar direitos reais. A maioria das pessoas não faz assim. Estuda mais de uma disciplina por dia,
ou mais de uma disciplina dentro de um hiato de uma semana, e tudo bem, funciona com essas pessoas. Livros, mas tem gente que lê por PDF. E aí? E aí que PDF tem alguns de muita qualidade que vale a pena, outros nem tanto. Então, se você identificou material de qualidade e você acha que vale mais a pena para você, maravilha. Eu gosto de estudar riscando o livro, né, destacando o que eu considero importante, e depois fazer releitura só daquilo que foi destacado. Tem gente que gosta de estudar fazendo resumo. Para mim já não funciona tanto. E aí, qual é o melhor? O que for melhor para você. E uma dica, sem dúvida alguma, é você não descurar da primeira fase. Eu digo isso, sobretudo porque em concurso de cartório, se porventura tiver gente nos assistindo que ainda não conhece essa área, prova objetiva, inexplicavelmente, não vale nada na nota final. Inexplicavelmente, né? Não, só é eliminatória. Por só ser eliminatória, tem muita gente que negligencia a prova objetiva. Então, cuidado com isso. A prova de São Paulo agora, a prova objetiva estava pesadíssima, por exemplo, né? Então, cuidado com isso. Então, não negligencie a prova objetiva, e na prova objetiva, o peso da lei seca é muito significativo. Procure conhecer a história dos concursos. Então, por exemplo, não dá para você fazer concurso de São Paulo se você não souber que as normas de serviço da corregedoria são muito cobradas. Por outro lado, você vai em outros concursos, a depender da banca examinadora, quase não cobra as normas de serviço, eles ficam mais ali na legislação federal, nos provimentos do CNJ, e agora o CNJ tem um Código Nacional de Normas. Isso. Então, conhecer aquilo que é cobrado, conhecer o perfil da banca, dedicar o tempo para estudo da lei seca e para realizar questões. Eu acredito que essas são dicas que vão auxiliar muito o pessoal que está aí no caminho. Bom, eu gostei de duas coisas que você falou muito. O pessoal sempre pergunta, Arthur, como é que você estudava? Cara, é o que você falou, o jeito que... Por exemplo, o Fábio estuda, ele acabou de falar, ele estuda dividindo matérias. Então, ele pegou lá direitos reais e estuda direitos reais. Cara, eu, por exemplo, nunca estudei assim. Eu tinha lá 4 matérias por dia e eu dividia um pouquinho de cada matéria. Por quê? Funcionou para mim. Para o Fábio, funcionou um pouquinho de um jeito diferente. É muito importante a gente ter a percepção de qual é o estudo que funciona melhor para cada um de nós. É importantíssimo conhecer o perfil da banca. Como o Fábio bem disse, cara, aqui em São Paulo cai muito normas de serviço, letra de lei seca. Então, você quer ser tabelião ou registrador em São Paulo, cara, você tem que ler as normas de serviço, tem que ler os provimentos do CNJ, em especial o 149, que é o nosso Código Nacional e que vem sendo atualizado aí de forma constante. Aliás, né, quem está na atividade notarial registral tem que adorar atualizações, porque toda semana tem uma, seja de normas de serviço, seja de CNJ, seja alguma decisão com impacto na atividade. Então, quem não gosta de atualizações, vá para outra área, né? E um ponto que Fábio falou aqui, que, cara, essa Fabiomateca, a gente não combinou, claro, a gente nem falou sobre o teor daqui, mas eu sempre falo muito isso, pessoal, atenção com a primeira fase. Atenção com a primeira fase. Por quê? Justamente pelo fato, hoje, se vocês quiserem saber mais sobre esses pesos das provas nos concursos para cartório, leiam a resolução 81 do CNJ, que é a resolução que trata desse tema. Mas, basicamente, a primeira fase, que são os testes, ela é só eliminatória. A segunda fase, que é a prova escrita, ela é eliminatória e classificatória com peso 5. O exame oral é eliminatório e classificatório com peso 4. E o exame de títulos é somente classificatório e tem peso 1. Essa é a divisão, tá? Então, o cara pega ali a resolução 81 e fala, não, peraí, teste não vale nada. Então, eu nem passei na primeira fase, e eu vejo, Fábio, gente que nem passou na primeira fase e já está estudando pro oral. Aí eu falo, amigão, se você não passar na primeira fase, você não vai mostrar nada desse conhecimento que você está adquirindo agora. Então, as notas de primeira fase estão cada vez mais altas. Aqui em São Paulo, provavelmente, a gente vai ter os 3 grupos com notas acima de 70
pouco, 75. Tem grupo aqui em São Paulo, que aqui tem uma divisão por grupos, né, em cada tipo de cartório, tem nota de corte acima de 80. Cara, fazer 80 testes numa prova de 100 não é fácil. Então, a dica sempre que fica é cuidado com a primeira fase. Eu estou dizendo que você não pode fazer um estudo conglobante se você tem um nível mais avançado de estudo? Não. De repente, a depender do teu nível, você até pode. Ah, pô, eu estou estudando faz tempo, tal, eu tenho uma performance boa em primeira fase. Você pode, sim, dedicar um pouquinho do teu tempo para uma outra etapa para você ter um preparo mais antecipado. Porém, jamais se esqueça que se você não passar pela porta da primeira fase, que é a tua porta de entrada para aprovação, tudo que você estudar para prova subjetiva, prova escrita e prova oral, você não vai externar o conhecimento. Então, isso é muito valioso, isso é muito importante. O pessoal perguntou sobre idade no concurso. Gente, hoje idade, o Fábio é jovem, né? Mas assim, tem pessoas, eu presenciei, tá? Porque o concurso para cartórios, você tem, dentre os candidatos, tem muita gente até que já é de outras atividades. Tem juiz, tem promotor, tem desembargador, tem procurador. Então, ó, eu já vi concursos com pessoas próximas a 70 anos de idade sendo aprovadas. Então, cara, idade não tem... se alguém está... Acho que até a pessoa que perguntou, ela citou em algum momento que tem 42 anos de idade. Cara, isso não é um problema, né? Não deve ser um problema. Aliás, as pessoas... Tem muita gente em idades até um pouco maiores que resolvem, né, querer mudar, fazer uma outra coisa e aquilo lá, é só você se dedicar e fazer o que tem que ser feito para aprovação. Ô Fábio, olha, a conversa foi boa demais, passou rapidamente aqui, até passamos de 1 hora, mas eu já vou deixar convites, eu falo que quando o encontro é bom, a gente já deixa convite para voltar por antecipação, né, já sai daqui convidado para novos encontros. Eu quero te dizer que, cara, eu fiquei muito feliz em ouvir a tua história. Eu já acompanhava o teu trabalho, você é uma pessoa que conta com a minha admiração e hoje eu saio daqui te admirando ainda mais pela energia, pela vontade que você tem aí em mudar, em fazer diferente, em ajudar as pessoas. Eu vi que você até no teu canal do YouTube também disponibiliza muito material gratuito e com qualidade, né? Parabéns por isso. Sabe que esse meu projeto do blog do DG tem muito a ver também com compartilhamento de informação, porque a gente tem que devolver um pouco, né, pro universo, vamos chamar assim, tudo aquilo que a gente tem. Então, eu já admirava muito o teu trabalho, saio daqui admirando ainda mais e tenho certeza absoluta que a nossa atividade notarial e registral ganhou muito com o teu ingresso. Faço votos aí que você seja muito feliz na tua delegação. Eu conheço um pessoal do Tocantins, do Simplificarte, que é uma empresa de lá. Eles, a Simplificarte, a Ludmilla, eles são até apoiadores do nosso evento do Despertar dos Cartórios, que eu citei agora há pouco, e eles falam muito bem a respeito do teu... Eu vejo que você está há pouquinho tempo, né, mas o pessoal já falando muito bem do teu trabalho, da tua pessoa. Então, fica aqui toda a minha gratidão por você ter disposto aí, ter se disposto a estar conosco, a dedicar o seu tempo para falar tanta coisa legal e que a gente possa ter novas oportunidades aí de falar um pouquinho sobre a nossa atividade, sobre a nossa história, para poder inspirar e ajudar as pessoas que estão nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, mas é uma caminhada também que ela traz muitas coisas boas para a vida das pessoas, então é um esforço que certamente trará bons frutos para quem quiser. Então, fica o meu agradecimento, a minha gratidão e te passo a palavra para dar um até logo aí para a turma. Obrigado, valeu. Muito obrigado, meu amigo. Saiba que a admiração é recíproca. Você já sabia disso, mas é bom que eu diga publicamente. Admiro bastante o seu trabalho, como eu falei aqui no começo. E creio que, enfim, a gente conseguiu aí talvez contribuir de algum modo para os colegas que estão na preparação. Concordo totalmente contigo quando diz que a gente precisa, sim, retribuir um pouco do muito que a gente recebe da vida. E por isso eu me coloco aqui à disposição dos colegas que, porventura, ficaram com alguma dúvida em relação aqui ao nosso bate-papo, nos procura lá.
confesso que não consigo responder todo mundo, não. Mas então, sigo aqui à disposição. Muitíssimo obrigado. E saiba que o novo convite já está aceito. Conte sempre comigo. Legal, Fábio, obrigado, gente. Olha, então se alguém ficou com dúvidas, mande mensagem para o Fábio. A gente não consegue responder sempre. Eu sempre falo assim, eu tardo, mas não falho. Pode demorar, mas uma hora ou outra a gente vê ali, responde. Obrigado a todos. Uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Valeu. Até mais. Quinta com o DG, que é a programação semanal que a gente realiza aqui no Instagram. E eu acho que a gente vai conseguir transmitir boas ideias para o pessoal, principalmente porque eu estava vendo, né, um pouquinho da sua história. É curioso que você passou por algumas atividades, né, por algumas funções aí antes de ser registrador de imóveis, né, que hoje você é registrador de imóveis. Então, acho que isso é legal, até para o pessoal entender um pouquinho a questão do direcionamento do estudo. Então, eu tenho certeza que esse nosso encontro vai ser bem valioso para a galera que vai acompanhar aqui agora, né, e que depois também vai assistir a gravação. Fábio, eu sei que você é uma pessoa conhecida no mundo acadêmico, mas eu tenho um hábito, né, de toda vez que um convidado vem aqui pela primeira vez, de pedir para a pessoa se apresentar brevemente, falar na sua visão, né, quem que é o Fábio Roque, como que contar um pouquinho da tua história para contextualizar o pessoal, e aí a gente entra com algumas ideias dentro do nosso tema, que é o tema da preparação para concursos públicos. Pode ser? Você pode fazer uma breve apresentação sua aí, por favor? Vamos lá. Então, primeiro, mais uma vez, bom dia a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Meu nome é Fábio Roque, atualmente eu sou registrador de imóveis aqui na capital do estado do Tocantins, aqui em Palmas. Mas, antes disso, eu exerci a magistratura por 18 anos. Por 17 anos eu estive como magistrado na Justiça Federal. Por um ano eu estive como magistrado na Justiça Estadual. Exerci outros cargos também, fui procurador federal da Advocacia Geral da União por quase 3 anos, fui técnico da Controladoria Geral da União, então já tenho um bom tempo aí nessa atividade. E na vida acadêmica atuo como professor na área de Direito Penal e Processo Penal já há alguns anos, tanto na academia própria dita, né, como professor da Universidade Federal da Bahia, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado, quanto também no mestrado da Universidade Católica e em cursos preparatórios, né, alguns cursos preparatórios pelos quais eu já passei. Então, sinteticamente, na atividade profissional, isso aí. Na vida pessoal, sou casado, tenho 4 filhos. Olha que legal. Pai pessoalmente, e estamos aqui tentando contribuir com os amigos e amigas que chegarem aí, e se a gente puder ajudar em algo, estamos à disposição. Que legal, que história bacana. A parte que eu mais gostei foi da família. Eu tô esperando nosso terceiro filhinho, bebezinho, tá chegando aqui em casa até o final do mês. Tenho 2 filhos já, estamos caminhando para o nosso terceiro. É muito bom, né, a gente poder... Aliás, já que a gente fala para concurso, está falando para concurso, né, para o tema concurso, eu acho super importante as pessoas entenderem a relevância do equilíbrio da vida pessoal com o estudo, né? Muitas vezes a pessoa vai para o concurso público e ela, basicamente, é como se ela fosse para um lugar muito ruim, onde ela, é óbvio, é um momento de sacrifício, mas a gente tem que ter uma base fora dessa questão do concurso para poder performar melhor, né? As pessoas muitas vezes deixam de lado família, saúde, cuidado e a missão fica mais difícil. Mas a gente vai falar sobre isso. Agora, é interessante, Fábio, quanto tempo você está no Tocantins? Você assumiu recentemente o cartório de registro de imóveis no Tocantins? Assumi no dia 9 de janeiro, então estou há quase 6 meses. Muito pouco tempo ainda, mas já adaptado aqui à cidade. E aproveitando o ensejo, para